Olá pessoal, na reflexão de hoje eu gostaria de trazer algo bem prático. Começo compartilhando uma história que aconteceu comigo por volta de 2010, 2011. Eu tinha o costume de ir num médico para exame de rotina e esse médico é excelente, ele é conhecido pela sua excelência, mas também é conhecido pelos seus atrasos. Ele é conhecido por sempre demorar muito para atender os seus pacientes. E aconteceu que nesse dia eu fui para consulta, passaram 30 minutos, uma hora, duas, três, e eu já estava indignado com aquela situação e estava bolando na minha mente algumas coisas que eu iria falar para ele assim que ele me chamasse. Então eu estava pensando coisas do tipo, você acha que é legal fazer isso? Quem você pensa que é? Você acha que eu não tenho mais nada para fazer? E na época eu nem tinha mesmo tanta coisa assim para fazer. Então eu já estava furioso, pronto para atacá-lo assim que ele me chamasse. Foi então no momento que chamaram meu nome, compareci à sala dele e ele abriu. E quando ele abriu, eu já estava pronto para acabar com a raça dele. E ele falou: Lucas, me perdoe pelo atraso, pode sentar. Naquele momento eu virei para ele e falei: claro, sem problemas nenhum, tudo bem? E eu conto essa história para ilustrar um princípio bíblico que se encontra lá em Provérbios 15:1, que diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Então eu gostaria de compartilhar com vocês hoje essas duas possibilidades, duas maneiras de se responder às questões da vida. A primeira delas é justamente uma resposta branda. E todos nós lidamos com pessoas e sabemos que lidar com pessoas não é algo fácil. Nós temos desencontros, desentendimentos e é inevitável que surjam situações calorosas, situações de conflito. E nós não conseguimos controlar essas situações externas. O que pode ser mudado é a nossa atitude diante dessas situações. E como o texto diz, a resposta branda, a resposta suave, a maneira gentil de responder desvia o furor. Então eu penso que é como se a gente, diante de um fogo que começa, a gente jogasse aquele cobertor e apaziguasse o fogo. Então a aplicação desse princípio, eu trago algumas questões para a gente refletir. No trânsito, a sua reação ao ser cortado ou cortar alguém. Não sei se já passou pela experiência em que após ser cortado, um pouquinho mais adiante você se depara com aquela pessoa e vocês trocam olhares furiosos. Mas não sei se já teve esse momento em que a pessoa olha para você, todo manso, e pede desculpa, você, não, tudo bem, sem problemas. Ou então, quando alguém vem reclamar alguma coisa a você, tendo ele razão ou não, estando ele certo ou não, ouça, ao invés de ficar discutindo. No primeiro momento, ouça. Ou seu filho que vem exigir de você alguma coisa, ouça qual que é o seu questionamento e responda calmamente aquilo que ele pede. E repare que essa resposta branda, ela pode ser dada não somente através da nossa fala, mas pense na buzina, até o tom da buzina quando a gente está no carro e a gente aperta, reflete o que a gente está sentindo e passando. E também as nossas expressões faciais, que a gente mostra um pouco de desprezo, cinismo, deboche. Então tome cuidado com a sua expressão facial e que ela demonstre essa certa mansidão. Por outro lado, uma outra opção, uma outra maneira de você responder às situações da vida é através das palavras duras. E eu me lembro desses episódios de desenho animado em que as pessoas estavam lá na mesa do bar e eles começam a brigar, a vela cai na mesa, começa a pegar fogo, o garçom vai tentar ajudar a apagar o fogo, ele pega uma cachaça, uma pinga e joga no fogo que aumenta mais ainda.
E é justamente isso que acontece quando a gente tenta resolver a situação respondendo de maneira grossa, de maneira dura. A aplicação desse princípio, domingo de manhã, quando estão todos prontos para ir à igreja, exceto a sua esposa ou um de seus filhos, e você fala de maneira provocativa: querida, sabia que está todo mundo no carro? Qual a relevância disso? Ou precisa ser falado dessa maneira? Você sabe que vai ser, que a partir daí, dessas palavras, surgirá uma contenda, ou então discussão em rede social em tempos de eleição, em tempos de corona, se tem que ficar isolado, se não tem que ficar isolado. Imagina como seria a reação do pai do filho pródigo quando ele recebesse o filho de volta. Se o pai fosse um pouquinho parecido conosco e utilizasse palavras duras, provavelmente o pai iria falar algo do tipo: eu falei para você não fazer isso. É necessário? Ou então quando alguém chega quebrado a você, após ter se desviado do caminho, e você fala: eu falei que isso ia acontecer. Perceba que não necessariamente é uma palavra dura, mas é aquela palavra desnecessária, muitas vezes a palavra sem sentido, a palavra vazia. Ou então quando você menospreza o outro diante de sua queixa, diante daquilo que ele fala, e você diz: é porque na minha época as coisas eram diferentes. Cuidado com essas palavras, cuidado com as palavras duras, cuidado com a sua expressão, o seu cinismo. E concluindo, nós aprendemos que há duas maneiras de se responder às pressões do dia a dia, que podem ser acentuadas ainda mais nesse momento que vivemos. Ou você opta pela escolha de ser um pacificador em sua casa, nos seus relacionamentos, e procura sempre trazer palavras brandas e arca com os benefícios disso, ou então você segue adiante com palavras duras e colhe as brigas e as discussões que irão aumentar. Mas lembre também que Jesus disse que a boca fala o que está cheio o coração. Então a maneira de nós tratarmos isso é primeiramente entregando nossa vida para o Senhor e também mantendo um relacionamento de intimidade com Ele, para que, tendo o coração transformado, palavras brandas possam fluir da nossa boca. Então reflita sobre essas questões e que Deus te abençoe na prática dela.